Bom dia, meu nome é Maria Luísa Brasil, eu sou administradora da página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que leva o nome do meu primeiro livro, publicado em 2017 pela editora Sejamos Luz, que eu recebi no início 400 exemplares e eu vendi quase todos, ao total 385 livros de forma independente. Só aqui no Iranduba, em Manaus, em eventos que eu participei como escritora pela BEPA e ASEAN, porque sempre eles estão fazendo saraus, encontros, e eu tentei participar desses eventos, e foram nesses eventos que eu consegui vender meus livros. E aqui no Iranduba eu só consegui fazer as vendas porque empresários, donos de comércios, mercearias, lojas de roupas, padarias, começaram a me ajudar, me dando espaço para fazer a exposição dos meus livros. Aí eu consegui vender para algumas pessoas aqui no Iranduba, principalmente para professores e filhos de professores, adolescentes e tudo mais, que começaram a se interessar em conhecer o trabalho da ex-aluna do Isaías Vasconcelos, que foi lá na quadra do Isaías Vasconcelos, da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, que eu publiquei o Pensamento de Mim, Você e Todos Nós. Mas hoje, e quem quiser comprar, adquirir livro, pode estar entrando em contato comigo pelo meu direct do Instagram, Maria Luísa Brasil Escritora, para saber como é que você faz para adquirir seu livro. Aqui no Iranduba eu estou vendendo no valor de R$25, indo entregar. Mas hoje eu estou aqui para ler alguns poemas do autor Bruno Gaudêncio, do livro Blues e Minotauros, publicado pela editora Leves. Eu vou começar pela biografia dele e pela biografia do ilustrador Felipe Stefani. Bruno Gaudêncio, escritor e historiador, natural de Campina Grande, Paraíba. Nasceu em 1985. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Coeditor da revista Blackout. Na poesia, publicou O Ofício de Engordar, As Sombras, 2009. Acaso, Caos, 2013. O Silêncio Branco, 2015. O Caos Anterior a uma Antologia de Si, 2015 também. E A Cicatriz que Canta o Incêndio da Raízes, 2018. Foi um dos vencedores do Prêmio Incentivo à Literatura 2000 anos de Independência do Brasil, 2018. E esse livro, Blues e Minotauros, ele é ganhador do prêmio Jabuti, aliás, finalista. Cadê? Ele é finalista do prêmio Jabuti pela editora Eixo Inovação. Agora vamos falar um pouco do ilustrador. Felipe Stefani, artista plástico, poeta e fotógrafo. Nasceu em São Paulo, em 1975, mas vive e trabalha no Rio de Janeiro. Ilustrou o cartaz do filme Deserto, do diretor Guilherme Weber, e diversos livros de poetas e escritores, como Mar Catalão, Valdemir Saldanha,
Emanuel Santiago, Ana Paula Maia e o Prêmio Nobel Herda Miller, entre muitos outros. Publicou 3 livros de poemas: O Corpo Possível, Coletivo Dulcineia Catadora, 2008, Verso para Outro Sentido, Estruturas Editora, 2010 e Dialécio, 2020. Aos poetas Stefane Marlon e Paulo Dantas, cada qual com sua poesia, da memória dedico estes poemas de blues e minotauros. Os Entra-Lugares no Labirinto, Henrique Rodrigues. No seu conhecimento, no seu conhecido ensaio, A Tradição da Ruptura, Otávio Paz estabeleceu um tipo de perspectiva definitiva e clara para a dualidade entre vanguarda e a tradição, que nos acompanha, pelo menos desde a arte poética, de Horácio, poeta mexicano. Entendeu que essas duas forças movem as formas de pensar o tempo e a arte ao longo da história, consolidando o entendimento dos ciclos temporais, nas formas de expressão. Diz ele, o novo nos seduz, não por ser novo, mas por ser diferente. E o diferente é a negação, a faca que corta o tempo em dois, antes e agora. E essa distinção, transitando do tempo cronológico, o que corre como um rio na dureza dos dias, para um tempo aiônico, a suspensão dessa cachoeira, que pode cair para cima, que utilizamos como ponto de partida para a leitura de blues e minotauros. Escritor versátil, que transita do verso para a prosa, aos quadrinhos, ao ensaio, Bruno Gaudêncio entende o poder e o cuidado da palavra escrita como forma privilegiada de comunicação com o outro. Por isso é que com essa combinação de termos o título já nos convida, porque toda a literatura é um convite para entrar nesse ambiente lírico como uma experiência labiríntica. A alegoria do Minotauro, personagem mitológico, metade homem e metade touro, que guarda o labirinto da ilha de Creta, pode ser entendida como cada um dos textos, situando cada leitor como desceu a conquistar seus corredores pelo fio de Ariadne, entendida aqui como o ato da leitura, transitar pelas linhas, pelos corredores, urdidos pelos poemas do livro. Significa tatear o espaço de uma escrita que demonstra inicialmente o conhecimento de uma tradição que é muito cara a um poeta de Campina Grande, terra de grandes cordelistas, cantadores e violeiros, evoando a oralidade e as rimas como nos 2 tercetos que compõem cavalgando o verde escuro, Essas esperanças canibais pisam pregos nos papéis, rastejando sedas marginais. No brilho oculto dos anéis, resta a carícia sem iguais. No pulo exato dos corcéis. Seguindo nesses corredores, vamos também zigue-zaguear no apuro técnico do verso branco, que é utilizado na maior parte do livro. Nessa vertente, Bruno Gaudêncio trata a palavra como quem brinca a sério ou leva a sério toda a ludicidade no manejo da escrita. Vejamos o início do poema Forma.
No labirinto do corpo corre sangue, sem que eu possa ver. Presinto seu movimento em fluxo, contínua metáfora do existir. Percebemos que o autor tem total domínio da disposição espacial dos versos de cada palavra, pois sabe que no grande intervalo em branco entre elas é que o leitor, no seu íntimo, reconstrói cada poema. Desse modo, Búzios e Minotauros não deixa de ser um pequeno universo em que esses astros dialogam com suas luzes e onde o som consegue transcendentalmente se propagar. Mas a poesia não é espaço, ela é, como afirmou o crítico suíço Emil Stangl, no seu referencial Conceitos Fundamentais da Poética, uma instância suspensa, atemporal, produto de uma criação que subverte a língua de acordo com a disposição anímica do autor. Sob esse aspecto, Bruno Gaudêncio conduz sua anima para as questões do nosso tempo. O início do poema Ruas Vazias, dedicado às milhares de vítimas do Covid-19, resume a nossa época, ao apontar no indivíduo uma dor que é social e mundial, como no trecho. Um corpo implodido por um meteoro microscópico, tsunami interno. Assim, vemos uma poética que além de ser obviamente contemporânea, se projeta para um futuro. Não faça versos sobre acontecimentos. Não faças versos sobre acontecimentos, disse Drummond no início do seu famoso Procura da Poesia, um poeta que ele mesmo tanto produziu sobre acontecimentos. O aparente paradoxo define o texto literário como registro estético não datado, esguio a fugacidade e resistência ao esquecimento. E se temos o esquecimento como grande marca dos nossos dias, marcadas pela velocidade, um livro de poemas é uma proposta de uma pequena revolução para o estar no mundo, proposta que Búzios e Minotauros traz bem, conforme o ensaio de paz citado no início. A época moderna é a época da aceleração do tempo histórico. Então, essa poesia aponta para a necessidade de se pisar no freio. Daí que, em pleno diálogo com o bicho de Manuel Bandeira e se utilizando de expedientes de uma poesia moderna, encontramos uma pérola como olhos fixos, que deveria constar em qualquer antologia poética sobre os nossos tempos. Ontem morreu de frio um homem, no rio pequeno, morreu o frio de um homem. Ontem morreu no rio pequeno um homem frio. Um pequeno frio morreu no homem. Ontem morreu de frio um homem no rio pequeno. Poemas dedicados a outros artistas de diferentes épocas revelam que Bruno Gaudêncio, diferente de uma poética fechada em si, busca se estabelecer como uma forma privilegiada de comunicação com o outro. O afeto e a alteridade, ao fim, podem constituir um tipo de cura ou saída para o labirinto em que nos metemos,
Talvez seja esse o grande recado que esse livro pode nos legar. Afinal, é preciso reconstruir uma compreensão humanística do mundo atual, em que os minotauros somos nós mesmos. Há um luz dentro de mim, específica, intensifica claridade como nada mais, nada menos que ela mesma. Robert. Esta vida, para Bruno Ribeiro. Escreva um poema sobre o ato de não escrever um poema. Para isso, observe o teor de abdômen de uma máquina de escrever, suas teclas presas pela poeira, o G apagado como ponto exato do desamparo. Enquanto isso, escuto o ressonar de meu cão fiel, antes tão raivoso, hoje morto pela noite. Releio os poemas de Raimundo Caivo. Pouco dizem sobre minha desatenção. Escrevo um poema sobre o ato de não escrever um poema. A ilustração. Catálogo dos desertos. Catálogo dos desertos. O reduzido, o ínfimo, ao rés do chão. O avesso da lâmpada, no tropeço da culpa. O roubo da chuva, na liberdade do cão. Tatuagens entre a âncora e o pássaro, entre a cruz e o barco. Escrevo na pele a rosa indecifrável, ou a maldita serpente. Vejo uma borboleta que flutua entre as coxas, tendo um arpão nas suas asas, floridas e rosas. Corações e peixes ocupam a voz, ocupam a chave, entre meias e luas. E há arrebescos. Bumerangues e origamis. Quando criança, sonhava com bumerangues. Acabei afeito a origamis. Dei por compor borboletas que, penduradas nas paredes do meu quarto, acabaram por dar voltas nos meus sonhos. Mudar de casa é como morrer, para Lau Siqueira e Alana Adra. Mudar de casa é como morrer, deixar sozinha a criança que não nasceu. Encamadas, as paredes são testemunhas. O azul com o papel, o azul com o mapa do tesouro da esquina, o verde com o nome da última namorada, o branco que escondia o jogo do primeiro sexo. As telhas que tomavam formas de nuvens, quintal em que morava o triste cão fiel. Santo Agostinho estava certo. É impossível definir o tempo, mas mudar de casa é como morrer. Lápide para Estela Maris Rezende. Morreu 10 vezes nos últimos dias. Ao colecionar crianças, deu voz ao passado, um rosto sem ânimo, a prosseguir nas auroras. De tanto ocultar casas, expirou blues e origamis. Epitáfio. Um menino magro, de dedos longos e versos curtos, que chegou às alturas de si mesmo, perdido à procura da música, última sombra da esquina, das ruas esquecidas. Arcanos.
deitado às armas. Sempre escuto o meu sangue, só eu sei quantos não os colecionei em meus museus interior. Queda, sou tantos que não sou nenhum, dos tolos todos que sempre fui, ao pular do prédio, de mim mesmo, alterei os prantos, montes que carrego, no teto todo teu, de tantas travas, de tantas trevas, alimento que como as alturas. Linha M, um poema de Patti Smith. Sem perceber, sou envolta por um mal-estar leve, porém prolongado, não uma depressão, algo mais como um fascínio pela melancolia que giro na mão, como se fosse um pequeno planeta triscado de sombras de um azul impossível. Ilustração de Felipe Stefani. Redescoberto, para Fernanda Arias Peixoto. O passado se reflete no instante, no ruído das colheres, no gosto da Madeleine, no contato com a gema dos guardanapos, um real captado em estado puro de abalo efetivo, a dimensão interna na travessia da transitoriedade, tempo perdido, tempo redescoberto. Sempre o tempo reparte a dor do eterno tempo, no relógio, um corte, incompleto, sonho e fúria, no dizer, do sempre. Uma noite de guerra, para Walter Benjamin. Viver significa deixar ruínas, cacos guardados na memória, um projeto de luz, nos escombros de uma noite de guerra. Futuro é recomeço, que os olhos encerram. Um mapa na altura da terra, um corpo que encara uma guerra, guerra de sonhos, guerra de dores, guerra de guerras. O passado escondido na tela, o cérebro a pisar na esfera, o líbido a lutar contra a fera, a foice no instante na cela. Abismo. No labirinto a morte ruge aos pés do Minotauro. Abismo que late nas mãos a guilhotina. Som do tejo ao longe Aldebarão. De cor e cólera, para Guinaldo Guedes. Nascer abrindo feridas, porto decreto, abandonos, silêncio, casa com fantasmas, que comem retratos de cor e cólera. Herança, toda herança é zelo, ajuste de inconsequência acumulado. O sorriso no pranto, o silêncio da pedra, que a tudo diz quando vai esquecer. Espero que por trás das falhas a tranquilidade exista, visto que toda herança é zelo e rebeldia. O labirinto é um monstro guardado.
Talvez tenha sonhado com girassóis, sem conhecê-los. Bartolomeu Campos de Queiroz. Antifausto. Morrer Deus, o Fausto. Alma acesa, entregue à decadência. Os bárbaros. Bálsamo os fogos na carne dos gregos. Abre-se o ser, o medo, o sono, as feridas abertas do abandono. Museu Nacional do Abandono, para Fernando Monteiro. As borboletas não serão cuidadas, vestidas que foram pelo fogo. Nem os besouros serão colecionados pelo espanto dos olhos dos tesouros. Ossos não serão mais escutados, pois foram bebidos pelo jogo. Terra quente, olhos cegos. Não sinto pena do galo cego que canta às manhãs, pois seu canto encanta em cada canto, por sua sina de ser cego. Repassa o canto triste para outros galos vistos. Suas esporas imploram ao deserto que é preciso rasgar poeiras nas manhãs ensolaradas, como sina de ser cego, como glória de ser galo, a penar nas manhãs das manhãs, nas manhãs das manhãs irmãs. Na página 46 tem o poema Urubus e Corvos. Esse poema, de manhã, mais cedo, eu publiquei um vídeo do autor, Bruno Gaudêncio, declamando esse poema. Então, se você quiser ouvir o poema, você pode estar entrando no canal do YouTube para ouvir a declamação do autor. É no canal Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que recentemente eu consegui criar o canal para tentar publicar os vídeos que eu consigo pedir autorização dos autores para serem publicados, ou que eu já havia publicado ano passado, que foi ano passado que eu comecei a divulgar vídeos. Quilombos. Para Adão Ventura, há um quilombo dentro de mim, um zumbi, um palmares aceso, a resistência na pele, um blues que sangra, um gueto no banzo, arde o sol sem fim. Apontamento, o grifo na grade, pede a pedra, no pescoço, o osso exposto, o sangue a correr, no dedo ereto, a acusar a causa do outro. Olhos fixos. Ontem morreu de frio um homem no Rio Pequeno. No Rio Pequeno morreu o frio de um homem. Ontem morreu no Rio Pequeno um homem frio. Um pequeno rio frio morreu no... Um pequeno rio frio morreu no homem. Ontem morreu de frio um homem no Rio Pequeno. Hora do cansaço. Para José Ednilson Rodrigues. Eis aí o labirinto, esfringe a dizer qual será teu destino no íntimo diário de ser escrito pelo poeta recém-nascido. Cavalgando verde escuro, para Télio Farias. Estas esperanças canibais pisam pregos nos papéis, rastejam sedas marginais, no labirinto oculto dos anéis. Resta a carícia sem iguais, no pulo exato dos cordéis.
viola de bolso, um tédio todo prédio, um tédio todo prédio me corta ao meio, a cada dia 1000 repentes me tombam na corda bamba da melancolia. Corpo, em cada silêncio do corpo, identifica-se a linha do sentido universal. Carlos Drummond de Andrade. Para Belchior, é mentira morrer todo dia. A sombra das janelas não significam quintais. Olhar a boca escondendo o sorriso. A nuca diz tudo. Os pelos disparatados em sua geografia especial. É verdade ressuscitar o destino, a clareza na porta ressignifica os sinais, tocar o rosto desparecendo a tristeza, as mãos dizem pouco, os dedos disfarçados em uma cartografia sem igual. Encruzilhada, eu sou o veneno que matou Robert Johnson. O diabo me ensinou a tocar nas encruzilhinhas. Luz, trem dispara, rouca voz, rubra dor. Ruas vazias, para todos nós, vítimas do Covid-19, um corpo implodido por um meteoro microscópico de tsunami interno que tomou conta das ruas vistas de dentro, que tombou cordas das suas vistas de fora, um corpo que, sendo corpo, assusta os outros corpos, de sua infinita cidade isolada a inerte. De sua infinita cidade isolada e inerte. Teatro em ruínas, para Chico Oliveira. Balões coloridos foram alcançados aos céus de lâmpadas apagadas, enquanto o martelo em imagem quebra o sorriso triste de atores que eu nunca vi. Uma voz tamanha tomou conta do palco. Um parque é construído dentro de mim. O peso. É necessário escutar o som das alturas. O vento que corrói o sangue dos desertos. A veia imunde os ossos abençoados pela quebra. O corpo austero em êxtase antes da queda. O coração aberto e morno na boca da morte, os músculos libertos, tenso choque no cimento das formas. Bom dia, Adalil Marrocos. Adalil Marrocos também é um escritor muito incrível que eu tive a oportunidade de divulgar na minha página e conhecer. Calibres, desesperos, no buraco negro, a fisura dos lábios, de terra no muro. Para Raí Cruz, os poetas suicidam palavras, caem de si mesmos, colecionando banzos e abismos, bases de areia e balas, mestres que são em disparar armas, calibres, desesperos. Ao tomarem o veneno das mentiras, aperfeiçoam brilhos, amarguras, esperando o câncer que vive nas ferragens, ao jogarem-se nos ônibus das metástases, no íntegro
no ingrato mistério de Tântanos, engolem o fogo, delilhando o sangue. Imagem? Blues e Metauros é a minha sexta incursão na poesia, constituída por 40 poemas produzidos entre os anos de 2018 e 2020, em diferentes momentos e espaços. Eles expressam mais uma vez a minha inconformidade com o mundo. Algumas dessas produções foram publicadas recentemente em 3 revistas: A Palavra do Sesc Nacional do Rio de Janeiro, no Suplemento Cultural Correio das Artes de São João, de João Pessoa, Paraíba, e no site da revista Acrobata, de Teresina, Piauí. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e caso você tenha interesse em adquirir o livro, você pode estar entrando em contato com o autor pelo Instagram, @drgaudêncio, que ele pode enviar o livro autografado. Bom dia e feliz Dia dos Pais!